Ellen White escreveu algo sobre a salvação daqueles que morrem ainda criança ou sobre os que têm deficiência mental. A esperança eterna é um tema que toca profundamente o coração humano. Entre tantas perguntas que surgem sobre a vida e a morte, uma das mais delicadas é sobre as crianças que morrem cedo e aquelas que sofrem de limitações mentais. O que acontecerá com elas? A inspiração de Ellen G. White traz conforto e equilíbrio diante dessas incertezas. Ellen White não escreveu extensivamente sobre o destino final das crianças, mas deixou preciosas orientações que nos ajudam a compreender a justiça e o amor de Deus. Em especial, no manuscrito 26 de 1885, ela compartilha reflexões profundas que nasceram de conversas e perguntas de fiéis preocupados com esse tema tão sensível. Nessa ocasião, ela dialogou com o pastor John Mattison sobre a salvação de crianças filhas de pais incrédulos. A dúvida era angustiante. Se os pais rejeitam a Deus, seus filhos também estariam perdidos? Essa pergunta mexia com corações de pais e mães que sofriam diante da possibilidade de perder seus filhos para sempre. Ellen White respondeu com sabedoria. Ela explicou que certas perguntas não nos cabe responder com certeza, porque Deus não revelou de maneira definitiva em sua palavra. Se fosse essencial para a nossa salvação, Ele teria nos falado claramente. Portanto, não devemos ocupar nossa mente com especulações que não edificam. Em vez disso, ela nos convida a olhar para aquilo que já foi revelado e é suficiente para guiar nossa fé. O Senhor nos deu instruções para nossa salvação e a de nossos filhos, e em relação ao futuro das crianças em situações especiais, devemos confiar na misericórdia e justiça de Deus, que jamais erra em suas decisões. Ela destacou também a responsabilidade dos pais. Alguns permitem que Satanás molde o caráter de seus filhos, tolerando temperamentos rebeldes, egoístas e desobedientes. Nesses casos, se os pais morressem sem corrigi-los, essas crianças cresceriam sem preparo para o céu. Isso mostra que a educação cristã é essencial. Se os filhos são criados sem disciplina, amor e respeito a Deus, manifestarão caráter semelhante ao inimigo. Mas, quando os pais os guiam no caminho da obediência e da ternura, abrem as portas do céu para eles. O destino eterno das crianças, portanto, está diretamente ligado à formação recebida em casa. O pastor Mattison, em sua conversa com Ellen White, também reforçou: não podemos afirmar que todos os filhos de pais incrédulos serão salvos, pois Deus não nos revelou esse mistério. O melhor é deixar o assunto nas mãos do Senhor e ocupar-nos com aquilo que já está claro em sua palavra para nossa salvação. Esse é um tema delicado porque, em muitos casos, pais incrédulos educam seus filhos com mais equilíbrio e sabedoria do que alguns pais que professam fé em Deus. Esse contraste nos chama a refletir. A verdadeira educação não é apenas transmitir doutrinas, mas formar caráter semelhante ao de Cristo. Numa carta escrita em 1899, Ellen White ofereceu conforto a uma mãe que havia perdido seu filho. Ela compartilhou sua própria dor, lembrando que também sepultou 2 filhos e seu esposo, e apontou para a promessa de Jesus em Lucas 18:16. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ela também citou a profecia de Jeremias 31:15-17, que fala de consolo às mães que choram a perda de seus filhos, assegurando que há esperança para o futuro. Essas palavras se tornaram bálsamo para aquela mãe aflita e continuam trazendo esperança a tantos que passam pela mesma dor. No periódico The Youth's Instructor, Ellen White escreveu palavras de ternura sobre o reencontro das mães com seus filhos no dia da ressurreição. Ela disse que, quando as crianças ressurgirem glorificadas, correrão para os braços de suas mães e nunca mais se separarão delas. É uma cena de esperança e alegria eterna. Mas e aquelas crianças que não têm mães? Ellen White afirmou que os anjos as receberão e as conduzirão em segurança. Jesus, então, colocará um anel dourado de luz e uma coroa sobre suas cabecinhas. Que visão maravilhosa do cuidado divino por cada pequenino, mostrando que nenhum deles será esquecido. Em outro escrito, reunido no livro Conselhos sobre a Criança, Ellen White reforça esse pensamento
ao dizer que as crianças serão apresentadas diante de Cristo, que lhes concederá alegria e vida eterna. Essa promessa revela o coração compassivo do Salvador, que não deixará nenhuma lágrima sem consolo. Mas, além das crianças, outra questão sensível surge: o destino daqueles que sofrem de limitações mentais. Ellen White não escreveu muito sobre o tema, mas deixou orientações que apontam para a esperança e o amor de Deus mesmo nesses casos. Em 1893, ela escreveu à irmã Brown sobre duas pessoas que padeciam de alterações mentais. Em suas palavras de consolo, Ellen White disse que essas pessoas sempre seriam como crianças, mas um dia seriam restauradas pelo grande restaurador, quando o mortal for revestido da imortalidade. Ela explicou que todas as tristezas seriam apagadas. Aqueles que não tinham consciência plena de suas condições espirituais viveriam na simplicidade, livres da culpa do pecado. O poder de Cristo seria suficiente para transformá-los e garantir-lhes um lugar entre os santos na eternidade. Referindo-se a um desses casos, Ellen White destacou: ele não tem consciência do pecado. A graça de Deus apagou toda essa imbecilidade hereditária. Essa declaração mostra que a salvação não depende de capacidades intelectuais, mas da graça soberana de Deus que age com justiça e misericórdia. Ela ainda reforçou que Deus nos deu razão e capacidade de escolher. Mas mesmo aqueles que não podem desenvolver plenamente essas faculdades não estão fora do alcance da graça. O critério divino é diferente do humano. Ele avalia o coração e compreende cada situação com amor perfeito. Essas reflexões nos levam a confiar mais plenamente em Deus. Há perguntas que não podemos responder em detalhes, mas sabemos que o Senhor é justo, misericordioso e amoroso. Ele não erra em suas decisões, e seu propósito final é salvar o máximo possível, incluindo crianças e pessoas limitadas. Por isso, diante da dor de pais que perdem seus filhos, ou de famílias que convivem com pessoas com limitações mentais, a mensagem é clara: confiem no Senhor. No grande dia da ressurreição, todas as dúvidas serão respondidas, todas as lágrimas enxugadas e todos os corações consolados. A salvação é uma obra da graça de Deus e não resultado da capacidade humana. Isso nos dá a segurança de que o Senhor cuidará de cada criança, de cada pessoa frágil, de cada coração aflito. O céu será o lugar do reencontro, da restauração e da plenitude do amor divino. Essa esperança não é vã. Está fundamentada nas promessas da Bíblia e confirmada pelo testemunho inspirado. Por isso devemos viver em fé, educar nossos filhos no temor do Senhor e descansar na certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. No dia em que Cristo voltar, veremos o cumprimento da visão descrita por Ellen White. As crianças ressuscitando, correndo para os braços de suas mães, ou sendo recebidas pelos anjos. Os doentes mentais restaurados, com mentes e corpos perfeitos, refletindo a imagem de Deus. Todos juntos para nunca mais se separarem. Essa é a bendita esperança que deve encher nosso coração de consolo e coragem. Em meio às dores da vida, precisamos olhar para o futuro glorioso que Cristo nos prepara, pois Ele mesmo prometeu: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3.